Boa noite, pessoal. A gente está praticamente num sábado à noite, em Brasília, 17 horas e tantos minutos, 17 horas e 50 para ser mais exato. Eu vou falar uma coisa, na verdade, um dedinho de prosa, sobre concurso público, mas não somente o concurso para cartórios. Logicamente, todos os ouvintes, todos os seguidores deste canal, eles de alguma forma têm a intenção de fazer o concurso público. Logicamente, a vida fora do concurso público. Tem carreiras muito boas fora do serviço público, mas eu sempre milito aquela situação. Para entrar na administração pública, lógico, o cartório não está na administração pública, mas a forma de entrar pela porta da frente, sem puxar saquismo, sem conchavo, sem todas as situações, é pelo concurso público. Não há a situação, é como se diz, é a forma de entrar pela porta da frente, sem precisar de depender de ninguém. E logicamente, ser concursado não me torna melhor nem pior do que ninguém, mas eu tento servir, foi um meio que eu entrei para servir ao próximo. Obviamente, eu não é o primeiro, tecnicamente dizendo, cargo que eu entrei, que foi o cartório. Eu já entrei no serviço público, tecnicamente dizendo, desde 2007, como analista processual no MPU, mas antes já havia sido aprovado em outros concursos públicos, no quais eu não pude assumir, porque eu não tinha OAB, porque eu não era formado em Direito. E eu vou dar uma breve história da minha vida, assim, não do Gustavo, nascido em 9 de agosto de 83, mas sim aquele Gustavo inexperiente que entrou na faculdade de Direito, queria entrar na faculdade de Direito para entrar na Polícia Federal, pensamento imaturo, 18 anos, queria trocar tiro com vagabundo, eu queria entrar na Polícia Federal, entrar no COT, formar em Direito, mas aí a faculdade modificou minha cabeça. E eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Eu sou formado em Direito e sou formado em Ciências Contábeis. Direito pelo IESB e Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, e ambas trouxeram uma bagagem imensa. E a Universidade Federal, que é a Universidade de Brasília, mostrou uma forma mainstream de estudo, e principalmente agradeço muito a estrutura da Universidade de Brasília, principalmente pela biblioteca, que me fez estudar horas e horas e horas por dia. E eu vou até desconstruir o mito da situação. Não, você só vai passar se estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia. Vocês talvez tenham ouvido de um fulano ou cicrano, não tem que riscar o livro, tem que fazer mapas mentais, tem que... Cada um tem o seu método, cada um tem a sua história. E por isso que eu falo a minha pequena história, logicamente, não a fim de fazer uma hipérbole da pessoa minha, mas assim, mostrar que eu tive meus passos, os meios para chegar até onde eu cheguei. Como diria o Giora Epstein, o sucesso tem vários pais, o fracasso é órfão. Giora Epstein nada mais nada menos foi que o maior as da era do jato. E eu, como eu cheguei até aqui, eu tinha dificuldade de escrita, dificuldade de compreensão. Infelizmente, no Brasil, o sistema de educação ele não é um sistema que desenvolve o seu pensamento, não te convoca a utilizar sua ferramenta principal. Sua principal ferramenta é o cérebro, e eu estou falando e no concurso público, e ela é muito importante, principalmente na parte de
memorização e a gente tem apesar que o nosso sistema de educação como diria o Paulo Freire, é um sistema bancário, você vai depositando conhecimento. A função e a utilidade você só vai descobrir depois, mas vai depositando. E, infelizmente, o nosso concurso público reflete a nossa educação bancária, tecnicamente dizendo, nos dizeres, e eu estou usando a técnica da pedagogia, como se diz, a ciência da pedagogia, para usar essa terminologia, não dizer de posicionamento político, até porque eu não cheguei onde eu cheguei por posicionamento político, mas sim simplesmente porque eu tive que decorar, lembrar, e até parafraseando o saudoso professor Cláudio Farag, eu fui, para passar no concurso você tem que ser burrinho aplicadinho, e não é uma questão de vangloriação, eu falo que tem coisas mais desafiadoras ao cérebro, mas elas são muito... Aqui o concurso público é muito importante, que é uma forma de ascensão, até para entrar num promissor ramo, que é a administração pública, em tempo. Quem pensa que vai entrar no serviço público para ficar na maciota, lê do engano. Eu tive que trabalhar muito, eu tive muitas vezes que chegar às 11 da noite, quase meia-noite, depois da pós-graduação, lavava a camisa branca para vestir no terno, que foi no meu primeiro cargo, que foi analista processual do Ministério Público da União, na PGR. Aliás, a PGR ela é impactante de ver aquele prédio. Quem conhece aquele prédio da PGR é um pouco... mexe a cabeça da pessoa, ver aquele estacionamento, aquela estrutura completa, tudo à sua mão. E olha que não estou falando dos procuradores, dos subprocuradores gerais da República, dos procuradores da República, que tem... Se os analistas tinham tudo à mão, imagina os procuradores da República e os subprocuradores gerais da República. Eu digo, é um meio necessário para objetivar os seus fins institucionais previstos no artigo 129 da Constituição Federal. Olha só, mais um exercício, puxando da memória onde é que estão as atribuições do Ministério Público. Só para vocês lembrarem, como se diz, é o decorar. Passa aquela fotinha do artigo 129 da Constituição Federal e você começa a trabalhar isso. Logicamente, por isso que eu falo, a memória ela é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta extremamente importante no que se tange ao concurso público. Talvez vocês já tenham visto aquele filme Sem Limites, do Bradley Cooper, e exemplifica muito o concurseiro de alta performance. Lógico, não precisa consumir a droga prevista naquela narrativa, mas sim há vários meios. E eu boto as regras básicas: estudar muito, estudar bem, estudar o necessário e nunca desistir. E sempre se afastar de influências negativas. Que todo empreendimento na sua vida, as pessoas vão botar assim: para que você quer fazer isso? Para que você quer estudar? Para que você quer... as pessoas querem te botar para baixo. É a lei da física. Toda ação tem uma reação. Então, uma das coisas para os concurseiros já se prepararem, a reação em sentido contrário. É uma lei newtoniana. Então, por isso que eu falo, vocês têm que abstrair essa situação, os porquês. Não, você tem que ser firme no objetivo, e isso tem um ponto em comum em várias coisas, para fins acadêmicos, para fins esportivos até. Você demanda uma disciplina de vida. Uma pessoa que não tem disciplina na vida está fadada ao fracasso, por mais que ela tenha
uma criatividade. Tem uma frase do Fausto Silva: nada substitui o talento. Eu discordo. Nada substitui a disciplina e a força de vontade. Quando você tem uma força de vontade, você consegue tudo na sua vida. Então, eu não estou fazendo papel de coach, tratando com o mindset de vocês, mas vocês têm que mentalizar, focar ao seu objetivo, seja o cartório, seja o concurso de polícia, seja o concurso para tribunais, seja a magistratura, seja o Ministério Público, e até muitas vezes você vai ver na sua vida que nem é o que você quer, essa meta. Eu reprovei no concurso para juiz federal na parte de sentença por poucos décimos, e eu não me deprimo. Talvez eu vi posteriormente que não era uma vocação minha, vocácio, não era chamado para isso, eu só apenas queria aquele status. Quando você chega a uma certa maturidade de vida, talvez você servindo melhor aos outros, você se sente melhor. Tá? Entre a questão da frustração, a vocação, e infelizmente a gente vê muito no serviço público pessoas frustradas. Pode estar ganhando 20, 30, 40 mil, mas vão se sentir frustrados porque não se encaixam nas suas habilidades natas. Todos nós temos habilidades inatas. Temos uma habilidade artística, talvez, uma vocação mais lúdica. Tem pessoas que descubra a sua vocação antes de querer entrar no serviço público. Não pensem no contra-cheque, ou talvez nos rendimentos, no caso dos cartórios. Vocês ficam olhando no Justiça Aberta, olha, o cartório Y rende 100 mil líquido por mês, imagina eu fazendo, o que eu ia fazer com 100 mil? Eu conheço titulares de RI de capital endividados. Isso depende muito da sua organização financeira. Infelizmente, outro problema que eu tenho a fazer em relação à educação brasileira: não ensinam uma educação financeira. Você não foi educado no Brasil para ter sucesso. E eu digo sucesso, não é ganhar dinheiro, não é ter status, não. É poder obter seus meios, suas metas, ter algum sucesso e poder transformar a vida das pessoas. Eu digo que um Steve Jobs, por exemplo, da vida, ele não se torna melhor ou pior por ter a renda, mas sim por causa dele transformar a vida das pessoas. E Napoleon Hill, no Think and Get Rich, ele fala muito bem disso, que aliás uma boa dica de leitura, que não é só livros jurídicos que se fazem, a vida se faz além do Lattes e do Vademecum. Isso se faz muito importante, viver. Você talvez trabalhe num serviço mais simples, mas se você estiver transformando a vida de pessoas, fazendo o bem, você é um vencedor, cara. Você é um vencedor. Bote isso na sua cabeça. Não é porque você ganha X ou Y, é porque você consegue tocar mentes e corações. Pessoal, em relação ao concurso público, eu não posso deixar de falar sobre o êxito no concurso público sem falar de uma noção básica de neurociência. E eu vou dar umas pequenas sugestões antes de vocês caírem de boca no Vademecum. Aliás, cair de boca não, cair de olhos no Vademecum, porque muitas vezes vocês acabam lendo tanto que acabam literalmente caindo de boca no Vademecum, que aliás do latim Vademecum, está comigo.
aquela coisa que você porta consigo, trazer consigo. Nossa, parece até, lembra até o artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Entorpecentes, não é verdade, pessoal? Olha só a memória trabalhando. E olha que faz um tempo que eu não estudo direito penal, mas ficou no coração, né? Quase que no cérebro, quase que no cérebro límbico aqui, na verdade quase que no cérebro reptiliano, quase naquela memória muscular. Quem faz curso de tiro já ouviu falar dessa palavra, memória muscular. É aquela situação que é tão repetitiva que você não precisa acessar seu córtex para chegar lá. Como se diz. E o bizu, pessoal, leiam um pouco sobre uma substância chamada acetilcolina. Vou dar uma dica de alguns livros para vocês. Brigitte Chevalier, Como Preparar para um Exame. Turbine Seu Cérebro, da Nancy Cavaco. Esse livro é um pouco mais antigo, mas tem disponível, eu creio que atualizou. E do Alberto Del Isola, que é o homem memória brasileiro, podemos dizer. Então, isso é muito importante para quem está no concurso público, que é praticamente o show do milhão. E eu digo show do milhão porque você tem que ter aquela ferramenta armazenada que uma vírgula pode tirar, e principalmente com a concorrência. E um bom livro sobre estratégia. Musashi. Gustavo, o que tem a ver artes marciais? Isso é um livro para a vida, pessoal. Musashi, o livro dos 5 anéis. Eu recomendo, e quem pratica a arte marcial, seja lá qual for, arte marcial ou arte de defesa, leia. Ou gosta de estratégia, é um livro, como se diz, um dos livros que você tem que levar para a sua vida. Certo, pessoal? Eu vou lembrar para vocês, e é uma coisa útil para vocês, decorar, decoração, ou seja, você vai tornar aquilo útil. E por isso que eu até falo da questão do estímulo positivo. Quando você começa a falar, por exemplo, eu odeio o direito do trabalho, como diz minha mãe, os anjos dizem amém. Quando você fala de boca para fora, alto, eu odeio o direito do trabalho, você vai ter dificuldade de aprender, por exemplo, direito do trabalho. Imagina uma prova, um concurso, por exemplo, TRT, que cobre direito do trabalho. Um concurso de procuradoria, aquela questão que vai fazer a diferença. E eu até boto na questão da minha história de vida. Quase fiquei fora da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por causa de uma questão de direito do trabalho na parte subjetiva. E eu comecei a criar um certo trauma em relação a isso. Mas nunca trabalhe sempre com estímulo positivo. Eu gosto de direito penal, eu gosto de direito constitucional, eu gosto de direito administrativo. Isso é importante para a minha vida, como se fosse a sua tábua da salvação. E eu falo o seguinte, pessoal, o concurso público se assemelha muito à performance de grandes atletas. O Usain Bolt, ele faz 10 segundos, aliás, menos de 10 segundos, 9 segundos e tantos numa corrida de 100 metros, mas ele demora 4 anos para chegar naquela performance, para conseguir o ouro nas Olimpíadas. Ou seja, o resultado é apenas uma ponta do iceberg. Aquela nota talvez que foi ruim é apenas uma ponta do iceberg. Aquele momento são a soma dos detalhes. E a nota boa também é a pontinha do iceberg de todo aquele esforço que você teve. Mas todo o esforço é de passo a passo. Por isso que você tem que ter, para concurso público,
uma alimentação boa. Muitas das vezes é bom você se abster de bebidas, drogas, cigarro. E eu, na época, eu estava estudando pesado para concurso público, quando começaram a vir os grandes resultados e comecei a tomar posse no serviço público, eu fiquei muito tempo sem ir pro boteco. Sem beber e por consequência ir pro boteco. Eu tive que me abster de muitas coisas e paguei caro. É aquela situação, mas no final vale a pena. Você tem que ter uma boa alimentação, você tem que praticar exercício físico que faz bem, é uma catarse para você. Principalmente está comprovado cientificamente que há uma boa liberação de endorfina e outros hormônios correlacionados que fazem bem, tanto até para o estado emocional, porque você, quando faz o concurso público, você está numa situação meio crítica, você está sentado por horas e horas, numa postura desconfortável, assim, que não é uma posição humanamente palatável. E para fazer, por exemplo, sem questões e numa situação de pressão psicológica, você contra seu próprio cérebro, você se desafiando. Por isso que é uma questão de treino. Tanto o treino do fazer as provas, treinar essa prova, e quanto você está bem fisicamente. Eu me lembro quando fui fazer o concurso do MPU, na semana eu comecei a ter dores na coluna. E eu conheci um remédio chamado ciclobenzaprina, que faz mais de 1 ano que eu não tomo, graças ao trabalho da minha personal trainer, que vou agradecer publicamente, o nome dela é Estela Yara, de começar a ter um trabalho de alta performance, se cuidar. Isso é importante para o concurso público. Faça uma caminhada. Eu não estou dizendo que você tem que correr maratona ou se preparar para um TAF. Não. Faça uma caminhadinha. Ao invés de pegar o elevador, pegue a escada. São coisas simples, mas que fazem a sua diferença. E principalmente para quem trabalha 8 horas por dia e chega cansado. E muitas vezes, a longo prazo, a soma de pequenos esforços a longo prazo fazem a grande diferença. Pessoal, e outra coisa importante, além desse desempenho de atleta, e eu falo desempenho de atleta, você não precisa ser o Usain Bolt, mas você tem que ter, você pega a filosofia do esporte de alto rendimento para o concurso público, que até muitas das vezes, quando você passa, você começa a ficar, eu vou continuar fazendo. Até aquela famosa, quase que uma vigorexia intelectual. Por isso que eu falo, eu vou desafiar para vocês. Vocês imaginam qual que é o concurso mais difícil de passar? Qual que é o concurso mais difícil de passar? É o primeiro. Porque depois você vai puxando, você entra num estado da mente, um conforto mental melhor para fazer outras provas. Por isso que eu falo, o concurso mais difícil de passar é o primeiro. Que depois você vai fazendo a sua carreira. Muitas vezes você não precisa ser juiz de primeira, passar para juiz de primeira. Você vai passando, vai lá para técnico, depois para analista, depois para oficial de justiça, aí vai chegando a magistratura. Eu quero passar para... Não necessariamente você precisa passar, ser o primeiro concurso para passar. Não, eu passei agora para a guarda municipal, eu passei para escrivão, e por aí vai. Mas sempre mantém um estímulo positivo, porque no meio dessa estrada a tendência é você querer, eu não preciso disso, eu posso abrir um negócio em 2 anos, lucrar, e vou desistir disso. Mantenha firme seu propósito. Você tem que ter uma âncora, seja a foto do seu filho, seja a foto de um contra-cheque. Eu vou até fazer uma ironia da história da minha vida. Eu comecei a estudar pesado para concurso quando ia sair o edital do TST.
e tinha antigamente a folha dirigida e era impresso, eu chegava na banca, próximo de sair o edital do TST, próximo de sair o edital do TST. E quando saiu, essa ladainha demorou 1 ano e meio. Quando saiu, eu já tinha assumido no MPU, eu falei assim, e já tinha passado no Tribunal Superior Eleitoral, para analista também, eu falei assim, não, elas por elas, não fica... e a remuneração era a mesma, mas eu botava uma cópia de um contra-cheque de um servidor do TST, inicial 5 mil por mês na época, 2005, 5 mil reais era uma fortuna. Se vocês pegarem a calculadora do cidadão, vocês vão ver quanto corresponde hoje. Imagina sendo o seu primeiro salário. Em 2007 teve um pequeno aumento para o MPU e o meu inicial bruto foi 7.500, correspondendo a um líquido de 5 mil e pouquinho. Ou seja, tinha quase chegado na minha meta. E eu tinha uma foto de qual carro. Eu vou até pegar a foto do carro. Talvez quem for mais velho se lembra desse carro. O Vectra. Era o meu sonho de consumo. E eu tinha uma foto do Vectra. Eu vou conseguir e eu vou comprar o Vectra. Até hoje não comprei o Vectra, por incrível que pareça. Mas sempre manteve o meu estímulo positivo. Eu vou conseguir. E às vezes o corpo cansa antes, a mente cansa antes que o corpo, mas você tem que sustentar. Porque a resiliência é a chave do sucesso. E pessoal, a questão também da questão da memória, não é simplesmente pegar o vade-mecum, eu vou ler e vou conseguir. Vocês têm que pesquisar qual é o seu tipo de memória, se sua memória é visual, sua memória é auditiva, sua memória é sinestésica, ou seja, de praticar as coisas, que nesse ponto eu recomendo fazer questões ou praticar aquilo, fazer mapas mentais. E também a questão que é muito importante, organizar a agenda de vocês. Organize sua agenda, porque nem todos têm possibilidade de ficar livre o dia inteiro para estudar. E aliás, eu falo que quando você fica o dia inteiro livre para estudar, você não tem um rendimento tão bom, muitas das vezes, quando você trabalha 6, 7 horas por dia. Organize-se, discipline-se e evite desculpas. Quem quer, arranja o meio. Quem não quer, arranja. Isso para mim, quando eu tinha tirado uma nota de uma prova da professora Ana Maria, e foi a melhor. Aí foi uma nota muito boa e veio um cara e falou assim, também, você não é casado e não tem filho? Eu falei o seguinte para ele, alguém te pressionou para casar e para ter filho? O cara ficou calado. Muitas das vezes, evite usar a desculpa. Eu não posso, eu não quero. Procure um meio. Discipline-se. Organize sua agenda. Prepare-se. Às vezes, quando você tem pouco tempo, você tem que afiar melhor o machado. Você vai demorar mais tempo. Por isso você não pode desistir. Tem muitas histórias de inspiração de colegas que são concursados, que, obviamente, o serviço público não é a meca da vida, mas você pode encontrar muitas histórias boas, bonitas, e principalmente eu sou nascido em Brasília, eu já ouvi muitas histórias da pessoa que era, por exemplo, em Graxate, chegou auditor do TCU, de catador de recicláveis a juiz, and so on. Isso
agrega muitas histórias bonitas, da mesma forma que no mundo empresarial você agrega boas histórias bonitas. O que elas encontram em comum? A resiliência, o sucesso, você seguir em frente mesmo com não, você não ter medo, você não ter medo de levantar de novo na segunda-feira, depois de um fracasso retumbante no domingo, talvez da prova, e se levantar. Vocês têm que ser conscientes. Vocês podem conseguir, vocês vão conseguir. E eu tô de pé e a ordem para muitas pessoas, só de ter passado por exemplo, num concurso para agente de trânsito, já começa a dar mentoria. Não desmerecendo o agente de trânsito, mas existem outros cargos mais complexos que demandam um concurso mais difícil. E muitas vezes outros agentes de trânsito, ao invés de fazer mentoria, está estudando o quê? Para o agente de polícia, para o policial militar e por aí vai. Ou para a Polícia Federal. E é aquele negócio. É a questão de você ter foco. Ok, pessoal? Eu acho que para não procrastinar muito a minha conversa, é um dedo de prosa. Mas tá aí o chat aqui do YouTube, me põe à disposição para os demais vídeos, preste atenção. Ano que vem vai sair o concurso para o estado de Goiás para cartórios. Tem, ao contrário que muitas pessoas falam, tem muitos lugares extremamente rentáveis. E não é só a questão da rentabilidade financeira, mas você tem uma liberdade de gestão. Quem já trabalha no serviço público sabe muito bem o quanto isso é importante. Não ter um idiota indicado mandando em você. Isso é importante, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E um excelente fim de semana.